boa noite. Que nós tenhamos realmente uma boa noite. Com a paciência de vocês e a vontade do entendimento deste tema que parece ser tão natural, né, na vida da gente, mas que quando a gente vai estudar encontra alguns entravezinhos assim que precisam ser superados. Então a lei da conservação é uma das 10 leis que nós temos, leis naturais, leis morais, leis divinas, que consta no Livro dos Espíritos, na terceira parte. Então, lei de conservação, ela é uma lei natural no ser humano, mas ela está vinculada a todas as mudanças que possam influenciar as mudanças sociais que ocorrem durante o nosso período nas sociedades modernas. Essas mudanças que inicialmente eram pequenas, elas custavam, né, a acontecer, a se manifestar. Agora, cada vez mais acelerado. Se nós observarmos, se nós tivermos condições de olhar para trás e vermos, né, quando nós éramos crianças, os nossos desejos, as nossas funções, o que nós queríamos, e aí de repente nós queríamos ficar adultos e nós chegamos adultos e agora as coisas se manifestam de uma forma bastante diferente daquele mundo que nós tínhamos para projetar para o futuro. O que nós projetávamos era aquilo que nós conhecíamos. Hoje eu não posso dizer que seja desconhecido, porque é decorrência daquilo que nós já conhecemos, né? Bom, a lei de conservação tem algumas definições que nós podemos saber. Por exemplo, ela é uma lei natural, tá? Porque é dado a todos os seres vivos em qualquer grau de inteligência, inteligência maquinal ou inteligência racional. Muitas vezes nós até temos paralelamente as duas funções, tá? Porque se manifesta tanto maquinal quanto racionalmente. Maquinal é aquilo que vem espontâneo, né? Seria um instinto. E racional é quando nós utilizamos a razão para conseguir chegar lá. Bom, o objetivo que foi estabelecido nessas leis de conservação, a ação de Deus que mantém os seres na existência e que são extremamente necessários para o aperfeiçoamento dos seres. Aquilo que nós vivíamos no passado, hoje não cabe mais. Também nós não precisamos apagar o passado e partir para tudo, que nós deixamos coisas importantes que são as nossas raízes, né? As raízes devem ser conservadas e elas vão sendo ampliadas cada vez mais. Na ecologia também se usa esse termo e seria um movimento cultural, né, que visa proteger o meio ambiente do solo, da água, do ar, das florestas, dos mares, dos oceanos, dos campos, né? Em todos os aspectos que nós precisamos, na medida do possível, sempre preservar. Nós não estamos aqui pregando a conservação absoluta, porque é impossível. A população cresce e há necessidade de outros espaços. Nós sabemos que, para que possamos sobreviver, tanto o reino animal, vegetal ou hominal, ele precisa de algumas situações, né? Por exemplo, as plantas, elas precisam... Opa, não sei que eu vou apertar também. Precisam ir buscar as raízes no fundo dos solos, né? Os animais também procuram se proteger em função de tudo o que necessitam, tá? Por exemplo, uma aranha, ela tece uma teia para que possa
capturar os insetos, porque a aranha não sai voando, né, nem rastejando só pelo solo. Então ela constrói uma teia e nessa teia são aprisionados os alimentos que ela necessita. Os bebês também têm uma parte um pouco instintiva. Quem é que ensinou um bebê a mamar? Se coloca no peito e ele automaticamente vai fazendo a sucção. Então isso é também um pouco instintivo, tá? No homem, nós ainda acrescentamos alguns movimentos que o homem usa para evitar alguns riscos, né? Para fugir de perigos, para manter o equilíbrio do corpo, né? Como é que nós mantemos um equilíbrio no nosso corpo quando nós estamos parados em pé, ou mesmo caminhando? Abrir a boca para respirar, né? Usar também as narinas, caminhar e etc. Muitas vezes, então, como eu já citei, o instinto e a inteligência caminham juntamente, ao mesmo tempo. Quando nós estamos caminhando, o ato de caminhar é um movimento instintivo, mas a direção, saber para onde nós vamos, é um ato de inteligência. Nós precisamos nos deslocar. Então, eu não preciso pensar, agora eu vou levantar a perna esquerda, vou botar 15 minutos na frente, vou levantar a direita, 15 minutos. Eu não preciso fazer, isso é instintivo. Mas, para onde essa direção, essa caminhada vai me levar, eu tenho que usar a minha inteligência. Tá? Aí nós vamos chegar nas necessidades de viver. Os próprios animais, tá? Os animais têm como uma finalidade bastante importante o comer para viver e também, ao mesmo tempo, evitar ser comido pelos demais animais, porque nós sabemos que existe uma cadeia alimentar, né, na natureza, porque os animais não estocam. Animal não tem freezer, não tem armário, não tem sótão para depositar alimentos. Ele vai em busca quando necessita. E esta é também uma das formas de conservação da natureza. Os animais, até provavelmente nesse aspecto, muito mais espertos, porque tem gente que não gosta de dizer que animal é inteligente, eu acredito, mas eu vou respeitar. E aí, os animais, eles vão em busca dos alimentos quando necessitam, não para acumular. Tá? A necessidade que nós temos é a consciência de que algo nos falta. Nós tomamos consciência de que está nos faltando algo, e essas faltas, ela pode ser material ou espiritual. Por exemplo, as principais necessidades materiais são a de comer, a de beber, dormir. Tudo isso nós precisamos para o nosso organismo. E tem também ainda, dentro dessas materiais, tem as complementares. Daí nós podemos colocar os nossos momentos de lazer, de passeios, de adquirir mais conhecimentos, né? Também o provimento dessas necessidades, ela se dá através do trabalho. Através do trabalho, nós conseguimos fazer as trocas necessárias. Eu ofereço o meu trabalho e por ele eu recebo algo em troca, seja um salário, seja uma troca de benefícios, né, que eu possa colocar. Também através das experiências. Quando eu me dou para alguém, eu também recebo de pessoas aquilo que eu preciso. E ainda a renda que nós conseguimos com isso, que é o que vai prover as nossas necessidades
para a sobrevivência. Também nós podemos dizer que ela pode ser espiritual. E aí, essa necessidade espiritual nós vamos destacar na leitura de um bom livro, né, que possa nos edificar, na frequência em discussões. Eu até achei muito interessante que o autor que eu pesquisei, ele disse que a gente pesquisa sobre a morte e o que vem depois dela, porque é uma incógnita para nós, né? Mas nós sabemos que alguma coisa há. Se nós estamos aqui, nós, um pinguinho pelo menos, nós acreditamos na reencarnação. Nós, frequentadores e estudiosos da casa, acreditamos bastante, né? E as evidências dessa reencarnação que nós preservamos e observamos por todo o espaço. Também nós vamos, através desses conhecimentos, procurar suprir as nossas necessidades. E nós ficamos nessa busca enquanto as nossas necessidades não são preenchidas. Quando nós preenchemos as nossas necessidades, nós estamos satisfeitos, nós partimos em busca de outras situações. O instinto de conservação, então, é um aspecto muito importante, cuja a finalidade é aquela: eu vou em busca para não ser massacrado. Eu vou tentar sobreviver e buscar aquilo que é melhor para não sucumbir aos interesses de outros que possam ser mais espertos que eu, né? Deus fornece os meios, tá? E o homem só encontra os meios de sobrevivência quando os compreende. Sendo ingrato, ele acaba se contentando ou não se contenta com aquilo que tem. Então, ele acaba se dedicando ao supérfluo, aquilo que poderia ser dado, né, além do necessário. Então, aqui eu coloquei alguém que trabalha, né, em busca, que está usando a persistência, a vontade, o interesse, né, e aquele que só planta para o que possa adquirir os benefícios, os lucros e etc. Então, Deus oferece todos os meios para que nós possamos sobreviver, adquirir aquilo que nós precisamos. Por exemplo, num deserto, o povo árabe, ele vive com aquilo que ele tem. E ele não faz grandes fazendas de plantações, não estabelece relações comerciais, ele não tenta suprir os seus armazéns de grãos e etc. Por quê? Porque ele encontra lá o que é necessário para a sua sobrevivência. Na realidade, os homens primitivos, eles sobreviviam com aquilo que eles encontravam. Eles pensavam apenas em sobreviver, tá? Além disso, eles também ajudavam a conservar o meio ambiente. É claro que nós vamos agora retroceder e viver como os primitivos? Não, nós vivemos em uma outra época. Mas é bom a gente lembrar que isso aconteceu um dia nas civilizações e que talvez alguns de nós estivéssemos lá, para saber que nós temos que preservar, que nós não precisamos sair desvairadamente a inutilizar o espaço que nós projetamos. No solo, nós encontramos todos os recursos que nós precisamos para adquirir os produtos que suprem as nossas necessidades. Cabe ao homem saber desfrutar desses recursos. Se nós não tivermos uma maneira de conservar,
por exemplo, conservar o solo, conservar os rios, conservar os mananciais de água, nós acabaremos por sucumbir e, de repente, nós não teremos mais de onde retirar estes recursos. O egoísmo humano que nós somos, né? Não é o humano lá, é o humano aqui, nós somos humanos. Então, o nosso egoísmo, que não fazem sempre o que podem ou o que devem, faz com que haja um acúmulo para alguns indivíduos, né, de meio de subsistência, e outros, esses vivem em abundância, e outros falta tudo. Então, a melhor distribuição, né, seria atender também à lei de conservação. Procurais e achareis. Essa é uma ideia que nos vem, né, pelas obras básicas, que de vez em quando a gente encontra isso. E o que significa? Que nós temos tudo à nossa frente, mas não basta olhar. No caso que nós estamos colocando na produção de subsistência, nós não podemos olhar apenas um imenso campo à nossa frente, uma imensa floresta, uma imensa quantidade de águas. Por quê? Porque nós precisamos ter a perseverança, a garra, a vontade e a coragem de produzir sem fraqueza. Porque muitas vezes nós temos tudo à nossa frente e nós não nos colocamos inteiros naquilo que nós podemos produzir. E aí, gente, isso aqui, eu sempre me reporto ao cotidiano da gente. Nós em casa também somos assim. Nós temos tudo à nossa disposição e às vezes nós deixa para depois ou faz mais, né? Nós não temos aquela vontade, aquela garra de fazer. Quando nós conseguimos atingir isso, nós percebemos o quanto melhor é para aproveitar. Se a civilização multiplica as necessidades, multiplica também as fontes de trabalho e os meios de os viver. Nós temos uma quantidade de população que vai crescendo e isso vai aumentando também os recursos e os meios de fazer essa produção. Nós precisamos tomar o nosso lugar, né? E não o dos outros. Nós devemos fazer aquilo que é por nós e não pelo outro, porque nós acabamos ou sufocando a produção alheia, ou ainda com a nossa ânsia muito grande, nós prejudicamos também aqueles nossos semelhantes. A natureza não pode ser responsabilizada pelos vícios das organizações sociais e as consequências disso e o amor próprio por nós mesmos. Então, a natureza não pode ser responsável. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e também somos responsáveis pela natureza. O instinto de conservação, então, ele é muito importante, cuja a finalidade é sobreviver sem que nós precisemos passar ou superar, naquela ânsia de querer superar o outro apenas para ser melhor do que o outro. Tá? Depois complementando a lei de conservação, nós temos a lei de produção, que já foi colocada aqui, porque nós precisamos preservar as espécies. Tá? E aí, eu encontrei aqui, achei bonitinho, e eu lembro de uma coleguinha nossa que gosta de historinhas, então eu achei neste livro
Rodolfo Pereira, que é aquele que vem aqui e faz as palestras para nós, eu achei uma historinha muito interessante, que ele fala sobre o lápis. E aí... Ah, meu Deus. Ele conta que estava uma senhora sentada escrevendo. E aí o menino que estava próximo perguntou para ela: o que tu estás escrevendo? E ela disse: mais importante do que as palavras que eu escrevo é o lápis. Porque este lápis que eu estou usando, eu gostaria que tu fosse como ele quando tu crescesse. Respondeu a vovó para a criança, né? O menino olhou o lápis e não viu nada de especial. Deixa eu só ver aqui. Não viu nada de especial. Não é para vocês lerem, tá? Eu fiz pequenininho, daí eu vou falar. Então, o lápis que eu estou usando, ele é muito importante. Vai depender da maneira como nós olhamos para o lápis. As 5 qualidades importantes desse lápis que serve para todos nós. Primeira, você pode escrever uma grande obra da sua vida, com a mente criativa, mãos firmes, compromisso, iniciativa, estudo, trabalho e perseverança. E vai usar o lápis, mas o conhecimento é teu. Tá? Segunda, de vez em quando é preciso usar o apontador. E isso faz com que o lápis sofra, né? Porque ele vai diminuindo de tamanho. Mas no final, ele vai estar preparado. Você sabe que o sofrimento prepara a gente também, né? Portanto, saiba suportar as dores, porque elas o farão ser uma pessoa melhor. Terceira, o lápis normalmente é acompanhado de uma borracha. Tá? E esta borracha serve para apagar aquilo que está errado. É a oportunidade que nós temos de recuperar os nossos erros. Todos nós temos falhas e todos precisamos observar o que está errado, apagar e corrigir. Quarta, o que importa no lápis não é a sua aparência, mas o grafite que está dentro, porque é ele que vai escrever. Então, valorizemos o nosso interior. E a quinta e última, o lápis sempre deixa marcas. Eu tinha um colega no meu tempo de colégio que ele usava o caderno e no final ele apagava todo ele e escrevia de novo. Mas, embora ele apagasse, sempre nas folhas ficam as marcas. Então, qual é a marca que nós estamos deixando ao escrever a nossa história nesse período? Nessa família, nesse ambiente, naquilo que nós fazemos? Que palavras e ações o seu lápis escreve no mundo? Como estão as páginas da grande obra da sua vida? São questionamentos que nós podemos fazer. Tá? E aí, dando a continuidade, depois da historinha, gostasse? Nós temos os limites que nós precisamos. O limite entre a intuição e a experiência. Os sensatos usam a intuição, porque eles conseguem discernir aquilo que é válido ou não. O homem também, ele é insaciável na sua organização, levado pelos vícios, eles monopolizam os bens da terra em prejuízo daqueles para quem falta o necessário. E aí nós temos que fazer as campanhas que nós fazemos, como o nosso colega Diniz
fez antes da prece. Nós precisamos fazer essas campanhas. Que bom seria se nós pudéssemos vir para cá e o nosso trabalho se limitasse somente aos estudos, ao engrandecimento de cada um, né? Nós não estamos nos queixando, porque graças a Deus nós ainda proporcionamos o bem-estar dos outros. Nós não necessitamos deles ainda, né? Bom, a civilização desenvolve o senso moral, o sentimento de caridade vai levar ao apoio mútuo. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios em seu próprio proveito, usando o verniz da civilização. E nós não vamos aqui fazer críticas e análises a ninguém, mas nós sabemos o quanto o verniz é utilizado por diversas pessoas, por nós mesmos, por diversas entidades que fazem o bem, mas na realidade estão tirando um proveito maior, nem que seja da exposição da sua própria aparência. Tá? Os únicos sofrimentos que vão nos levar, que nos elevam, são aqueles que vêm de Deus. São os sofrimentos voluntários, que só servem quando fazem o bem do outro. Tá? Em vez de a gente... Isso aqui eu já passei. Em vez de nós nos automutilarmos com as nossas deficiências, nós podemos fazer um trabalho para o bem dos outros. Tá? Vestir um indigente, consolar aquele que chora, trabalhar por aquele que está enfermo, sofrer as privações para o alívio dos infelizes. Tá? Se nós fizermos, e aí adiante, né, nós teremos então uma vida útil e agradável a Deus. Faremos, na realidade, a nossa verdadeira caridade. E, escutando a nossa voz interior, encontraremos poderes limitados para nortear as nossas vidas. Usaremos de tudo e não abusaremos de nada. Ouvindo-a, desenvolveremos o senso moral e o sentimento de caridade, que nos eleva acima de todos os sofrimentos presentes. Então, deixamos aqui uma folha em branco. E nesta folha em branco, que nós possamos colocar as nossas projeções daquilo que nós somos, temos, para aquilo que nós queremos e aquilo que nós realizaremos com toda certeza. Tenhamos uma boa noite.